Salve família, um novo episódio de Criative-se começando. Eu estou muito empolgado para esse episódio. Tenho amigos queridos nessa mesa. Tem a Mariana do meu lado, gente. Ela está de volta aqui no Criative-se. Nós vamos ter uma conversa muito boa sobre liderar a nova geração, sobre inovar ambientes, sobre histórias de vida, aquelas que não são contadas nos púlpitos. Nós temos aqui no podcast a parte que não foi editada. Você vai ouvir aqui. Sim. E eu quero já te lembrar que temos um guia em PDF da nossa conversa, que você vai ter frases, você vai ter pontos que marcaram, e você pode usar esse guia para uma boa reunião, para crescimento, aprendizado com a sua equipe, com pessoas que você está mentoreando, está aprendendo junto. Isso faz com que o conhecimento gere ativação para novas ações, ambientes. Então, faça isso. Normalmente é uma semana depois, para você voltar, pegar um novo episódio e pegar o seu guia do episódio anterior. Tá? Então, eu estou aqui com a Mariana Madalena do meu lado. Estou mais feliz hoje. Tudo bem? E nós estamos recebendo um casal de amigos de longa data, que amamos, admiramos, aprendemos, somos inspirados por eles. E vamos dividir um pouquinho disso que nós temos com eles, com vocês. Muita que gentileza, é o né? pastor Aldo Giovanni Souza. Souza, conhece? E pastora Rebeca Souza. Eles são da comunidade global de Campo Grande e são líderes da juventude relevante. São pais de Levi e de Beatriz. Levi, é interessante Benício que é e Beatriz Aurora. Beatriz Aurora, isso. Levi e Beatriz. E aí, gente, tudo bem? Tudo jóia. Estou muito feliz de estar aqui. É uma honra estar aqui com vocês. Na verdade, a admiração é nossa, né, vida? Sim, eu ouço sempre os podcasts Criative-se, sou muito edificada, abençoada. É uma honra estar aqui com vocês dois, maravilhosos, grandes amigos que Deus colocou ao nosso lado. Eu lembro que assim, é fácil gostar do Aldo, gente. Você vai sentar, a resenha é boa, sempre você vai dar algumas risadas. Aquela pessoa que você não sabe se está brincando ou falando sério. Rebeca sofre com isso até hoje. Entende? Até hoje, a gente está casado há 9 anos e... Eu fico olhando pra cara dele, não sei se é verdade, se é brincadeira. Esses dias a Bia perguntou, papai, o que é sarcasmo? Porque... Esse será o tema do nosso podcast. Beatriz, 4 anos. Mas foi uma alegria muito grande, né? Conhecer... ainda não era Igreja da Cidade e não era Eleve, era Conexão. Conexão Livre. Conexão Livre. E a gente assumiu, era Conexão Jovem. A gente não tinha nenhuma ideia tão assim boa para mudar muito. A gente falou, todos os ministérios de jovens de igrejas batistas do Brasil são Conexão Jovem. A Conexão Jovem que acontece no sábado, sei lá. A gente mudou para Conexão Livre, até ter um nome melhor. Então, foi nesse período que a gente se conheceu. E nessa época eu morava em Curitiba. E foi uma grande inspiração, assim, foi uma alegria estar aqui e começar essa conexão desde 2011. E depois a gente conheceu a sua versão melhorada, né? Muito. Que aí ficou mais fácil ainda gostar de você, que foi quando você se casou com a Rebeca. Com certeza. Quem Aí... casa certo melhora, né? Existe uma tensão antes, né? Porque Sim. pode ficar pior ainda, ou pode melhorar. Eu dou graças a Deus que eu sou essa última oportunidade que Deus me deu, né? A graça e a misericórdia do Senhor. Então você que está Gente, solteiro, Rebeca, pense nisso. A Rebeca ministra, canta, faz comunicação, É bem publicitária. típica filha de pastor. O que precisar, a gente está fazendo. Entendeu? Encanta, é linda, é maravilhosa. Agora cozinha. Não cozinhava na hora que casei, Masterchef né? também. Só sabia fazer misto quente. Aprendi. Vamos falar disso daqui? De quê? De vida amorosa? Vamos. Me lembra aqui, porque quando eu te conheci, você estava vindo de Israel. Você falou, cara, acabei de voltar de Israel. Você falou, você fez uma viagem? Não, eu morava lá. Verdade, teve isso. Então eu teve quero... isso. Vamos falar da vida amorosa, né? E depois eu quero saber dessa loucura de Se tudo tá Israel ruim aí. na sua vida amorosa, vá para Israel. É tipo isso, né? A gente Vai orar no conheceu onde monte, morava. lá em Israel. E a sua... Foi um Você período... viveu um tempo em Israel orando para se casar, foi isso? Tava Foi. tão difícil, falou, vou orar lá. Eu acho que se você não está conseguindo casar, vá para Israel. Fique lá um período e Deus vai falar com você. Bem simples, né? Bem fácil de Deus fazer manda. isso aí. Tranquilo. Assim, eu saí um pouco daquela coisa meio mainstream de todo mundo ir para Estados Unidos e tal, né? E eu fui convidado a ir para Israel pelo apóstolo René de Araújo Terra Nova. E foi uma grande bênção para mim. Porque imagina, se ficar 8 meses em Israel e a gente fazia viagens, eu morava em um kibbutz,
que era um hotel. Você trabalhava? Ainda é, eu trabalhava das 22 às 7 da manhã. Horário bem legal. Ele demorou 2 anos para voltar a morar no fuso horário real aqui no Brasil. Assim, eu fiquei muito noturno por muito tempo. Mas foi um período muito bacana, cresci muito. Como eu morava sozinho, longe dos meus pais e tudo, eu tive que me virar, lavar roupa, etc. As coisas naturais da vida. Passar os perrengues. Passar os perrengues. Comer miojo. Ainda bem que você estava Miojo ganhando um bom israelense. salário, só que não. Eu ganhava 200 shekel por mês, que era assim, equivalente a Por 200 mês? reais por mês. Muita riqueza. E aí... Mas foi assim, eu não tenho do que reclamar desse período. Assim, então, assim, eu saía às 7 da manhã, tomava café da manhã com os voluntários, cada um ia para a sua função e eu ia para o meu quarto para dormir. Então, geralmente, antes de dormir, eu tinha minha devocional. Então, eu pegava o meu violão, tocava uma música e, geralmente, era assim, eu tinha 2 camas no meu quarto. Então, eu sentava numa cama e falava assim, Jesus, senta aqui na outra cama que eu vou cantar para o Senhor agora. Porque você tinha trabalhado a noite inteira também. Eu tinha trabalhado a noite toda. E aí era o momento que eu cantava, lia a Bíblia, orava e ia dormir. Dormia até o horário do almoço. Depois, se eu estivesse bem, eu ia para a academia e tal. Então, assim, foi um período muito bom. Conheci muitos lugares de Israel, de Jerusalém. Eu conheço melhor Jerusalém do que, às vezes, eu acho que eu conheço Campo Grande, que é a cidade que eu moro hoje. Então, é uma cidade, assim, marcante na minha vida. Jerusalém é incrível. Se você nunca foi a Jerusalém, nunca foi a Israel, vá. Principalmente aqui tem caravanas maravilhosas, né? Na Olha, igreja da eu e cidade. Mari estamos liderando a viagem para Israel agora, para novembro. Você que é um jovem casal, ou não tão jovem assim, Sim. e quer ir com a gente, tenha essa oportunidade de ir, que é uma parte da formação espiritual da nossa igreja. Não é uma parte obrigatória, lógico, porque é uma experiência que você tem que planejar, é um momento que você tem que se preparar para ir financeiramente, separar aquele tempo na sua agenda, mas é uma experiência de você enriquecer a sua jornada espiritual. Com certeza. Você aconselha essa experiência? É maravilhoso. Eu acho que ano passado nós tivemos uma experiência que nós nunca tínhamos tido, que foi na travessia do Jordão. Rebeca não estava. Geralmente nós atravessamos o Mar da Galileia. Fazemos um passeio de barco no Mar da Galileia. Só que no ano passado nós fizemos à noite. Pela primeira vez, Pela né? primeira vez. Por quê? Eles disseram assim, ou faz agora ou não vai dar tempo para fazer. Porque existe uma previsão de uma tempestade na manhã do dia seguinte, que era quando nós faríamos. Que bíblico. Só que a tempestade não chegou de manhã, chegou naquela hora. No meio da travessia, começou a balançar o barco. Sim. E assim, é um barco grande, considerável. Tinha ali umas 120 pessoas. E assim, o meu sogro ele estava ministrando numa mesa como essa, no meio do barco. E eu tinha que ficar segurando ele para ele conseguir ficar em pé. Sim. Então ele segurava na mesa, eu segurava ele. E a água batia assim no nosso rosto enquanto a gente estava ministrando. Então, assim, muitas senhorinhas tiveram um pouco de medo, assim. Você foi lá acordar Jesus? Jesus passou andando do lado. Eu queria que ele viesse andando, né? E falasse assim, Aldo... Venha. Sou eu, Aldo. não temas. Vem, Aldo. E aí não teve nada disso, mas foi uma experiência muito marcante. Só teve a parte do medo mesmo. A galera ficou com medo. Mas assim, como Jesus, eu sou ele meio tava aventureiro, dormindo. eu gostei. Né? Eu gostei muito, foi muito bacana. Foi bem mas... a Bíblia em vida real, assim, né? Nunca Só mais que assim, vocês o vão barco esquecer. que Jesus, os discípulos passaram por isso era, obviamente, bem menor, né, do que o que nós estávamos. Mas deu para entender um pouco, porque naquela escuridão e tudo. Então, assim, eu acho que você ir a Israel é sempre um milagre. Ou um milagre financeiro, verdade. ou um milagre de agenda. Uhum. Porque tem gente que tem grana para ir, mas não tem agenda. Tem gente que tem agenda para ir, mas não tem grana. Então, sempre acaba Tem gente sendo que um não tem nem milagre. agenda e nem grana. Exato. E nem vontade também. Mas é interessante, porque Israel é um país extremamente seguro, muito seguro. Eu me sentia mais seguro andando de madrugada nas ruas de Jerusalém do que 6 horas da tarde numa grande capital do nosso país, sabe? Então é muito seguro, as pessoas são amorosas, eles amam os brasileiros, eles têm um carinho muito grande pelo Brasil. E a comida é boa, para mim, para o meu paladar, é muito boa. Então, assim, vale muito a pena você ter essa experiência, sabe? Essa imersão maravilhosa. E eu pude fazer isso por 8 meses. E voltei de lá, assim, transformado, com uma bagagem maravilhosa. Foi bom também para praticar o inglês, apesar de não ser a língua, né, principal dele. O que você aprendeu de hebraico lá? Toda rabá, obrigado. Bom dia, Boker Tov. Boa noite, Laila Tov.
O Shalom. Shalom. O Shalom deles é oi, né? É Shalom. Você entra numa loja, eles falam Shalom. Eles já desejam a paz, assim, todo Como diz a Mari, que bíblico, né? Muito bíblico. Mas, assim, foi um tempo maravilhoso. E nesse tempo, a melhor coisa para mim foi ter conhecido Rebeca. Você conheceu ela, como é que foi isso? Assim, nós temos um amigo em comum que nos apresentou numa ligação de vídeo. Ela estudou no Cefenai em Dallas. Eu morava em Israel. Ele também tinha estudado lá. E eles se conheceram em um dos semestres. E ele nos apresentou. E eu falei, nossa... É isso aí. É isso. E nós ficamos muito amigos por ter uma vida semelhante. Ela é filha de pastor, eu também. Ela ministra. Eu fui ministro de louvor por um tempo. Ah, você foi? Mas a gente pode pular essa Não parte. recomendo. Não recomendo. Eu fico pensando até hoje, Rebeca, o que aconteceu? Quem que deixou isso acontecer? Sabe? Não era tão ruim. Não era. Não, é que você Eu ministrei fofinho. louvor também, mas era ruim. Assumo, né? Porque não tinha outro. Sim, sim, é isso mesmo. Filho de pastor, né? Filho de pastor ele também. faz o que... Acabou. Faz o que precisa. Então, meu primeiro instrumento que eu aprendi foi bateria. Porque faltava o baterista. Eu não aprendi, provavelmente. mas eu toquei. Você tocou? Toquei. Eu aprendi e já desaprendi também. E violão, que às vezes eu toco só no nosso culto de família em casa, assim. Mas ficamos muito amigos e depois decidimos namorar e casar. E uma das coisas que a gente faz como casal e como pastores e como igreja e juventude é o Vida Amorosa Relevante. E que é um negócio, né? E sabia que a nossa primeira vez que nós ministramos uma série de relacionamentos foi o Pop Love. Ah, é? Foi você que deu start lá. Foi, pegamos os esboços. Rede Inspire, gente. Rede Rede Inspire, Inspire. todas as Participa da Rede ferramentas que Inspire. você precisa. Mas olha que legal, você falando isso, né? A Rede Isso. Inspire, ela tem ali todos os esboços disponíveis. Você faz do jeito que você E quiser. os designs gráficos, Inclusive esse né? nome é Designs, Nossa, é verdade. Muito bom. É verdade. Bem legal. Eu lembro que eu preguei lá, acho que uma das mensagens da série era chega de sofrência, né? Chega de sofrência. Ó a memória da galera aqui. Você ministrou, acho que a primeira, daí depois a gente deu continuidade, alguma coisa Foi. assim. E aí, no ano seguinte, a gente começou a Vida Amorosa. Olha só. Vida Amorosa E que Relevante. é uma série que, assim, é muito conhecida na cidade, muitos jovens vêm e se conectam com a igreja nesse tempo, Sim, né? sim. É interessante, porque a gente percebe que meio que o centro da vida dos jovens hoje acaba sendo a vida emocional, né? A vida sentimental. E a gente trabalha muito aquilo que a Bíblia nos traz sobre a vida amorosa, né? E hoje eu vejo que está cada vez mais, talvez um pouco complexo, porque as pessoas não têm uma base bíblica que talvez nós gostaríamos que elas tivessem, né? Para fazer suas escolhas, tomar suas decisões. Mas, realmente, é um momento assim que a nossa criatividade explode. Esse ano foi maravilhoso. Nós fizemos, cada culto, uma parte da casa. Então, na primeira mensagem, foi uma sala de estar. Eu me senti a Oprah Winfrey, porque... Ele deitou no sofá para falar. O pessoal fez, assim, um cenário maravilhoso, a nossa equipe, sabe? E A galera que quer ver fotos, qual que é o perfil da juventude lá? Juventude Juventude Relevante Relevante e ECG. E ECG é o nome da nossa E igreja, no né? YouTube também tem todas as séries, os vídeos, você pode acompanhar cada episódio. E eu acho interessante que a gente faz sempre em junho. Por quê? Junho é o mês do Dia dos Namorados. E quantos casais a gente vê começar no Dia dos Namorados só para não passar sozinho mais um Dia dos Namorados? E aí, para não ter essa crise, né, nos solteiros principalmente, a gente foca muito nessa área que, na verdade, a gente sempre fala assim, gente, focar um mês só para falar de vida amorosa, mas nós falamos sobre famílias, e família é o projeto de Deus. Se a pessoa casa errado, todas as outras áreas dela vão degringolar. Então, a gente quer focar muito nisso. E é um mês realmente muito esperado pelos jovens. E o interessante é que a gente está conseguindo cada vez mais abordar para os solteiros, para quem está namorando, para quem já casou, para quem já tem filho. Então, Deus tem dado graça para nós usarmos princípios da palavra de Deus para poder falar com todo mundo. Sim, né? sim. Porque hoje, na juventude, a gente tem todos os estágios, né? Não é só solteiro. Então, a gente tem buscado com zelo mesmo, cada estágio da vida, ela poder realmente absorver alguma coisa. É bem legal. Aí
são muitas realidades diferentes, né? As Muitas. pessoas vêm de muitas realidades, de muitos entendimentos diferentes sobre casamento, sobre família. Às vezes né? a pessoa se converteu divorciada, se converteu já tendo filhos, né? E aí fica perdida na igreja, né? E a gente tenta ter uma compaixão, falar assim, Jesus, ele vai te ajudar, né? Nessa vida amorosa, Renan. Você acha assim, por exemplo, né? O Aldo estava falando que ele morou fora, você também morou fora, né, Rebeca? E a gente sabe, quem já morou longe, você sai da casa dos pais, cara, você é muito lixado, né? Você acha que isso falta hoje? O povo que quer ficar vocês na casa do aconselham? papai. Assim, o que é o seu... que você acha que, tipo, coisas que vocês veem que as pessoas precisam crescer, assim, nesse sentido de como eu chego no relacionamento, não como ter o relacionamento, mas você entende? Exato. Sim, Né? sim. Eu acho que a bagagem ajuda muito. Quando você aprende a lavar suas próprias roupas. Quando você entende que não sai da sua roupa suja para a gaveta limpa novamente, né? Entende o que existe um processo, já é um grande passo. Comida na mesa não é geração espontânea, né? Exatamente. Mas ó, uma coisa que era interessante em Israel, que era assim, eu trabalhava de madrugada, então eu aproveitava para lavar minhas roupas de madrugada porque não tinha ninguém, ok? Sim. Só que algumas vezes eu colocava a roupa para lavar e esquecia. E eu voltava, tipo assim, depois que eu acordava, meu Deus, minha roupa. Voltava lá, tava jogado tudo no chão, porque alguém chegava sem nenhum tipo de compaixão. É muita gente que morava. Jogava no chão. Porque tinha um cesto. Aí, assim, o cesto era para ficar ali. Aí tinha gente que levava o cesto embora. E aí, sabe? Então, essas situações aconteciam, aí tinha que lavar tudo de novo. E eu lembro que teve um dia que eu cometi uma falha de lavagem. Eu ganhei um kipar laranja. Eu falei, vou lavar. Aí eu lembrei, né, do que manhã falava. Primeiro você tem que fazer um teste pra... eu lavei ali, botei na água um pouquinho, não saiu nada. Aí eu falei, vou lavar. E aí eu lembro que eu passei muito tempo usando cuecas laranjas. Camisetas brancas manchadas de laranja. Manchadas, sabe assim, ficou... Não lave seu kipá com a sua cueca. Não façam isso. Só se for da mesma cor. Mas um ponto de que a morar gente, no kibbutz Israel. Um ponto E que a gente crescer. aborda muito sobre a questão de você não entrar num relacionamento para suprir uma carência. Né? E muitas pessoas buscam isso. Eu tenho um vazio, que eu acho que se eu começar a namorar, se eu casar, vai ser suprido. E não vai. É verdade. Existe uma carência dentro do ser humano que só Jesus pode suprir. Então a gente sempre tenta falar isso. Olha, se você não é feliz hoje, você não vai ser feliz amanhã Tá vendo como a casado. Rebeca é crente? A Rebeca é muito crente. Cara. Muito bonito isso. Se você não é bem Você resolvido precisava hoje, casar né? com alguém muito crente. Mais crente que eu. Porque ela me ajuda muito. Mas é verdade, porque hoje em dia nós sempre tivemos, o ser humano sempre foi egoísta, né? Então ele não quer casar para poder fazer o outro feliz, para poder formar uma família, quer casar para suprir suas próprias carências. Mas aí a gente, quando casa, percebe que isso não acontece, né? Então, uma das coisas que a gente frisa no Vida Amorosa é você precisa ser feliz na estação que você está vivendo. Se é solteiro, então o que você tem que fazer? Glorificar o nome do Senhor sendo solteiro. Vai servir na igreja, aproveitar o tempo livre, né? Vai fazer um college, né? Aproveita, né? Acho que a gente tem que, realmente, igual eu, fui estudar fora. O Aldo também teve a oportunidade de morar fora. Aos olhos naturais, você não tinha uma provisão financeira que pudesse fazer isso. Não. Né? E às vezes nem o desejo. Mas Deus abriu a porta, né? Então, às vezes, a pessoa não tem... São janelas, né? Que você Sim. tem um período de tempo ali. Que Mas você é importante pode você viver também e ter. você tá preparado. Porque, assim, eu não tinha o melhor inglês do mundo, mas eu tinha... Assim, Você eu era o melhor da minha estudou turma, antes, sabe assim? Quando você é o melhor da turma aqui, você é o menos pior lá fora. Porque... sabe assim? Porque chega lá. você chega lá e, assim, eu lembro da minha primeira refeição com os outros voluntários. Nós nos assentamos à mesa, eles começaram a falar, alguém falou, esse daqui é o Aldo do Brasil. E depois disso, parecia que era uma disputa de rap, sabe? Um monte de Eminem falando junto. Eu não conseguia entender. Porque eles falavam normal e para mim era muito rápido, porque... Quando você está estudando numa sala de inglês, o professor fala mais pausado e tal. A dicção muda, né? Fala assim. Então, eu estava preparado para entrar naquele período. E eu falo muito isso, sabe, para os nossos jovens. Cara, se prepara, sabe? Estuda, faz tudo o que você puder para se preparar para o teu futuro. Agregue o máximo de ferramentas possíveis, sabe? Poxa, aprende tem algum esporte. Quando você vê o americano, ele trabalha muito com currículo, né? Tipo, o que é que eu sei fazer? O que é que eu tenho? O que é que eu posso contribuir? E eu gosto de trazer muito isso para os nossos jovens. Tipo, a gente mora no Mato Grosso do Sul.
Eu sempre pergunto, você conhece Bonito? Você saiu de Campo Grande e foi a Bonito, um ponto turístico muito conhecido no Brasil e em muitos lugares do mundo? Né? Sabe? Então, tipo assim, você tem que expandir, muitas vezes, viajando, conhecendo, sabe? Então, nós tivemos essa oportunidade de viajar antes de nos casarmos. E eu casei, por exemplo, com 27 anos. Mesma idade que eu. A gente, né, mesma idade. Então, assim, você viveu muitas experiências antes de você casar que agregou muito no ministério, em tudo, sabe? E eu não acho que eu casei tarde, eu acho que eu casei no tempo certo que Deus proporcionou. E eu acredito que eu entrei no casamento com uma maturidade boa para não degringolar o nosso casamento e não ter um casamento ruim. Passamos por algumas situações adversas, como todo mundo passa, mas, sabe, não teve uma grande crise, sabe, assim? A única grande crise, eu acho, que a gente teve foi quando nós casamos logo e Rebeca só sabia fazer misto, sabe? Ai, gravíssimo. E aí ela fazia misto e ela falava assim, eu comia e ela ficava parada e falava assim, você não vai elogiar? Era. Eu falava assim, mas peraí, não, vamos aqui, ó, vamos lá, um pão, vamos fazer a receita comigo aqui, eu vou te ensinar a fazer um misto. Um pão, queijo, presunto, pão, fechou na chapa, misto tá pronto. Qual que é o grande mistério? Essa receita A qualidade difícil. do pão, a qualidade do queijo, o tempo que fica na Mas chapa. Gente, o Marcos, ele gosta de cozinhar. Eu vi o misto quente ele dele, que já vi cozinha lá em casa. coitadinha. Mas o pão já estava cortado, já dentro do saco. Depende do pão. Mas o queijo era meia Fermentação cura. natural. Olha aí, ó. Tá caprichado. Mas eu entendi o que ela estava comunicando. Poxa, tem um coração reconhecimento. grato, reconheça Sim, e tal, com entendeu? certeza. Então, Mas eu era chata. Não sabia fazer, ainda ficava insistindo mesmo. Ela sabia fazer o misto, mas você ainda não sabia agradecer. hoje eu aprendi. A gente ajustou. Eu agora aprendi a cozinhar e ele aprendeu a agradecer. Olha aí, Entendeu? gente. Ela começou já a mexer lá na cozinha, já começa a agradecer. Obrigado, Deus. Ô, amor, tá tão maravilhosa essa Que comida. cheiro maravilhoso. Cheiro bom. Puxa, você separou um tempo pra fazer uma comida pra Gente, mim. e a Rebeca Que- fez até um curso que ela ensina culinária. Ela tem curso de então, assim, culinária. meu Deus. Para pessoas ela- como o meu, né? Que Uou. não sabia nada, entendeu? Então. E aí, às vezes você procura aqui uma receita. Você já fez uma receita na internet que deu tudo errado. Ah, gente, por que você fez isso comigo, moça? Por que você não me ensinou direito a receita? Foi para tentar ajudar nisso, então. né? Isso aconteceu muito comigo quando eu vim morar sozinho também. A Mari disse que eu cozinho bem, né? Eu gosto de cozinhar, é diferente de cozinha cozinhar bem. bem, né? Sim, sim. Mas assim, eu não sabia fazer um arroz, eu não sabia fazer nada. Eu sabia fritar um bife, no máximo. Ou fritar um ovo, né? Mas, assim, eu estava morando sozinho e eu tive uma intoxicação alimentar de comida de restaurante, porque lá em casa, assim... De tanto que comeu em restaurante. Era tudo muito natural, vinha da fazenda as coisas e tal. E de repente fui morar sozinho, comer num restaurante, intoxicação alimentar. Falei, ó, tem que aprender a cozinhar. Não tem outra solução. Tudo que e não tinha nem assim as receitas como se tem hoje, né? Eu pedia receita, minha mãe mandava umas coisas, meu irmão mais velho mandava. Mas sempre aquela, uma Mas pitada dava de tudo sal. errado, O que tudo é uma dava pitada errado. de sal? Saía 3 da tarde com fome ruim. Aí você fez a comida Sujou e louça. ia pra padaria comer um misto, entendeu? Sim. Mas você chegou até aqui, né? Hoje Cheguei você já... até aqui. Mas é interessante o que a Mari falou, porque eu vejo que hoje, graças a Deus, nós temos muitas facilidades. Sim. Eu estava conversando com a Maninha e conversando com o meu sogro, o pai de Rebeca também. Eles são de um tempo em que ambos tiveram momentos na vida em que eles tinham que tirar água do poço, nos locais onde eles moraram. Aí você para pensar, alguém que tirou água do poço para tomar banho, para beber, para cozinhar, e de repente, sei lá, tem um smartphone na mão, pede comida pelo iFood, Aplicativo, sabe? Então, assim, nós estamos nesse momento maravilhoso, eu vejo, dessas facilidades, mas é importante você saber o básico da vida. É importante você saber escolher uma fruta. É importante você conhecer frutas. Eu estava vendo um vídeo recentemente de crianças nos Estados Unidos que não sabiam dar nome às frutas. O nome da fruta, eu vi isso aí. É pra criança não Mostrava uma fruta, não sei o que é, sabe? Ele não sabia o nome, tipo assim, o que é uma mamão, uma manga, o que é uma pocã ou uma tangerina, dependendo da região do país ou do tipo mesmo, né, da tangerina. Então, eu vejo que as pessoas acham que tudo deve estar conectado a isso que a gente está aqui, a internet. E a terra é muito boa, sabe? Você entender a terra, cuidar da terra, sabe? Eu gosto muito de terra, eu gosto de animais, eu gosto de frutas. Então, eu sei que tem gente que não é conectado a isso e não precisa estar para, por exemplo,
Como que se troca uma lâmpada? Primeiro... Como que se troca um chuveiro? Sabe, a gente tem essa loucura que quem vem de fora acha uma loucura, o chuveiro elétrico do brasileiro, né? Como que vocês não morrem, né? Água na eletricidade. Água e eletricidade, sabe? Eles entram em crise com isso. Mas como que se troca um chuveiro, uma resistência de chuveiro? Então, algumas coisas que são... E isso é importante para resolver sua vida amorosa também. Eu me lembro quando a Mariana morava aqui em São José, que queimava o chuveiro, entendeu? Que os pais dela estavam fora. Você vai contar, hein? E aí, queimou o chuveiro, o que eu faço? Eu ia lá trocar o chuveiro. Não sei trocar. Né? É isso. E... Não, mas é interessante, porque, Mas é porque isso passa você uma cria uma credibilidade. resiliência também na vida. Sim, não é verdade? Vai tomar banho gelado pra você ver. Ninguém vai trocar Sim. pra você, se você não for trocar. No fundo, isso é muito bom. Sim. Né? Sim, Pra sim. vida, porque eu acho que você precisa de resiliência nos relacionamentos. Sim. Se você não tiver resiliência, não é verdade? Sim. No seu casamento, em quero ver o trocar, outro. tchau. Exatamente. Você troca. Ai, não deu certo. Joga no lixo e compra um novo. Exatamente. Eu tenho combatido Pessoas muito não são assim. essa mentalidade do descarte de pessoas. Então, você tem essa mentalidade de tudo é descartável hoje em dia. Mas as pessoas não são descartáveis. Mas sabe o que tem acontecido muitas vezes? No namoro, a pessoa perdoa, vê todos os erros e fala, não, tudo bem, eu entendo, eu perdoo. No casamento, é o primeiro erro da pessoa, não dá mais, pra mim não dá mais, incompatibilidade de gênios. Por que no namoro, né, é descartar? Acabou o amor, né? No namoro nossa, mas aí chega no casamento, a pessoa não quer lutar. Não, já acabou, já era. Não, mas aí que tem que ser resiliente. Não é fácil. Vocês estão aqui hoje, vocês passaram por lutas e guerras. Nunca, né? já brigou Tranquilo. uma vez? Passa. Mas a gente não pode desistir, não tem opção. Né? Se a pessoa já acha que tem uma opção de desistir, vai desistir. A gente tem um conflito lá, sobre isso que a Rebeca está falando, um conflito na cidade, porque Campo Grande tem o maior índice de divórcio das capitais do Brasil. É mesmo. Então, assim, você colocar na E mentalidade o dos santo jovens... padroeiro da cidade é Santo Santo Antônio, Antônio, que é o santo casamenteiro. Então, assim, a tá dica, bugado, né? Então, assim, o que é que Deu nós errado. temos passado? Gente, o casamento é sagrado. E Deus restaura pessoas. Então, assim, eu vejo que muitas vezes é o que a Rebeca falou, é a questão do namoro. No namoro, você... fecha os olhos e você também não se abre completamente. Você não mostra quem você é de fato, sabe? Esconde. Com né? medo de perder. E eu lembro que no nosso relacionamento, eu falava para ela, eu não tenho medo de te perder, porque eu não tenho você ainda, nós não nos casamos. Então Não eu mesmo. quero com um mostrar... mês de namoro, eu falei assim, eu tô com saudade. Ele, não convivi tempo com você suficiente para sentir saudade. Sarcasmo ou está brincando? E pior que ele estava falando sério. Aí eu fiquei tipo assim, não sei se eu tô feliz que ele é sincero ou se eu estou chateada. Não, era assim... Vocês estão Vocês namoraram à distância, né? Isso daí. Não convivi com você tempo suficiente para sentir saudade. Mas hoje ela sai de casa, sei lá, se jogo eu ficar virou. em casa, se a gente se distanciar um período do dia, eu me sinto abandonado. Mas assim, onde você tá? O que você tá fazendo? Por que a gente não tá junto? Sabe assim? Se ele tem uma tarde livre, a minha automaticamente tem que ficar livre, entendeu? Porque senão ele se sente abandonado. Isso muito. Então mudou o jogo, entendeu? Mas por quê? Por que eu ia sentir isso por uma menina que eu não tenho uma aliança? Entendeu? Obrigada. De nada. Ó, que coisa linda. Tá romântico esse negócio aqui. Né? Tá muito. E olha só, é tão importante você trabalhar esse tema com base bíblica e ter um olhar mais aprofundado, atento para essa área da vida dos jovens, da nova geração, porque é isso, né? Você falou, Campo Grande é a capital com o maior índice de divórcios do Brasil. Quando saiu o censo de 2010, porque o divórcio ele foi facilitado. Antes era difícil. Tem uma coisa boa nisso. Infelizmente, tem. Por quê? Porque tinha pessoas que estavam presas a um casamento abusivo, violento. Sim. E era algo assim que era um instrumento mesmo de manipulação, de controle de uma pessoa ruim sobre outra. As leis mudaram e também começou a acontecer muitos divórcios. E aí assim, as pessoas começaram também a romantizar o divórcio, celebrar o divórcio. Teve uma passeata em São José dos Campos, na semana passada, de uma pessoa que estava fazendo uma passeata para comemorar, finalmente,
o sonho da vida dela, que era se divorciar. Meu Deus. E aí tem aquela coisa, né? Eles saem para jantar, postam uma foto dizendo que agora são grandes amigos, que tudo foi resolvido numa boa, o melhor para todo mundo, que eles continuam, né, em um relacionamento de amizade, porque o relacionamento de casamento acabou, como se fosse uma coisa absolutamente normal. E São José dos Campos era, ali em 2010, eu me lembro de ver ali no censo, que era a cidade com o maior número de divórcios no Brasil. Proporcionalmente. Eu não lembro qual que era a estatística ali, mas era altíssimo, e um altíssimo índice de divórcio nos primeiros anos de casamento. Que é essa questão, né? Parece que o namoro de hoje é um treinamento para divórcio. Namora, termina, casa, preparado para divorciar. Já faz partilha de bens no namoro, né? Com quem que vai ficar o cachorro? Compramos apartamento junto, agora de quem que é esse apartamento? Paga a conta do outro, né? Sim, um paga a conta do outro. Paga a mensalidade da faculdade do outro. Não dá, gente. E aquela coisa, né? E fica aquela... Né? Na verdade, é um padrão, né? Assim, acho que o problema, ele é mais profundo do que isso, né? Porque é a falta de limites, né? Você não entende bem qual é o limite do namoro, então você passa todos os limites emocionais, físicos, familiares, tá fazendo coisas, né? Aí você também não consegue estabelecer limites dentro do casamento, daqui a pouco você também não sabe estabelecer limites com aquele teu colega do trabalho, não é verdade? E tudo vai se confundindo. Uma né? bola de neve. Eu penso que talvez essa seja um grande aprendizado, né? Que a gente precisa na nossa geração. Os limites são muito importantes, sabe? Eu falo muito, principalmente com os rapazes. Eu pergunto assim, você já colocou estaca no chão para fazer uma cerca? A maioria das pessoas nunca fez isso, mas dá um trabalho, cara. Mas depois que você coloca uma estaca no chão e delimita aquele espaço, acabou. Não tem invasão. Então, é preciso que exista um espaço e uma delimitação, principalmente nos momentos da vida. Então, assim, o cara que está namorando, ele está namorando, está casado. Ele não tem a obrigação de participar de todos os eventos familiares que o outro tem ou que a outra tem, entendeu? Você também tem uma família, sabe? Você também tem os seus compromissos com a sua família ainda. Até se tornar uma só carne, é um processo. Então, esse negócio de vamos fazer conta conjunta que a gente está namorando. Não, calma, sabe? Vamos com calma aí. Então, essa questão dos limites é muito importante, sabe, Mari? Eu acho que... Muito também, assim, você está ali, normalmente um líder de jovens começa jovem. Começa antes de casar. Ele é a pessoa disponível no ambiente, ele ama a Deus, ele é o pastorzinho do ambiente. Alguém chama ele, desafia, ele topa e ele comunica muito bem com a galera aquilo que ele está vivendo, a insegurança e tal. E depois ele se casa. É muito fácil a gente esquecer o tempo que a gente era solteiro, lascado. Que você levava... A Mariana falou da insegurança, né? Eu levava um fora da Mariana, ela olhava feio para mim, ela dava uma resposta, eu achava que eu já ia ficar sozinha a vida inteira, entendeu? Que ia terminar, que ia começar tudo de novo, que eu ia ter que encontrar outra pessoa, né? E eu esqueço dessa insegurança que eu tinha. Eu esqueço quando eu não era crente. Entendeu? Eu esqueço que era... Existe uma carência, existe uma insegurança, é real, né? Não pode fingir que isso não é uma realidade, né? Exatamente. E nosso trabalho, né? Nossa missão, nosso chamado, se você é líder de jovens, você lidera a nova geração, é formar pessoas fortes. Não é só ficar pregando num sábado com um cenário legal e ter uma rede social que vai se tornando cada vez mais forte, que influencia cada vez mais pessoas. Não é isso, né? Você tem que pensar quem são essas pessoas, qual que é a resposta que a Bíblia traz, qual que é o propósito de Deus para a vida delas e como você pode ajudar essas pessoas a construir uma vida nessa rocha que é Jesus em todas as áreas, né? A gente trabalha muito com discipulado, né, na nossa igreja e eu gosto de conversar com os rapazes, sabe? Porque eu vejo que tem essa lacuna. Porque, assim, as meninas hoje em dia estão lá na frente, cara. Lá na frente. Na nossa cidade, na nossa igreja, muita menina, assim, desenrolada, faz faculdade, já fazendo mestrado. Só lá. Tal, carro. Diferente. Vai pra cima. Vai pra cima. Aí tá os meninos, tipo assim, cara, eu não sei se eu compro um PlayStation 5. Se dou entrada se eu dou uma entrada num carro. Eu falo assim, cara, tem Uber hoje. Marcos, vamos combinar um negócio, velho. Vamos combinar um negócio, cara. Cara, se tivesse Uber no meu tempo, eu não ia me preocupar com carro, cara, sabe? Carro, você como que você vai ter família, sabe? Pastor, como que eu vou sair com a minha namorada? Cara, Uber, sabe? Quando eu comecei a namorar a Rebeca, eu morava em Curitiba.
Com aquele carnê até a volta de Jesus, Namoro paga à 3 distância, carros. Então, gente. Deu A pessoa certo. daí compra o carro, depois não tem o dinheiro da gasolina, do IPVA, Do IPVA, do seguro. do seguro. Daí aí a bate- namorada começa a ajudar a pagar. Qual que é o Exato. cálculo que os meninos fazem? Eu ganho R$2.500, a parcela é R$1.500. Então, Tranquilo. É verdade. é tipo assim, você tá cartão de comprando um crédito carro já tá ou estourado. comprando uma família, porque é caro pra caramba. Rebeca, quando namorou comigo, eu morava em Curitiba. E eu absorvi o espírito curitibano. Eu andava de ônibus. De jovem. Eu andava de ônibus. Aí Curitiba. Rebeca chegava, ela já tinha carro. Ela chegava em Curitiba e falava assim, vamos pegar um táxi? Eu falei, não. Aqui você vai viver a minha vida. Eu não tenho nada para te esconder. Eu vivo essa vida. Não, e o problema é que ele me fazia andar até o ponto. Em vez de pegar um ônibus até o terminal, não. Andar até o terminal. romântico. Saudável. Com sapatilha, Romântico. sabe, Mari? Raspando assim atrás no tornozelo. Bem legal era. E você não era, desistiu. era um teste, É muito né? amor, se eu era gente. dondoca ou se eu era realmente uma mulher de Deus, né? Mas, assim, eu passei no teste, pelo menos. passou Ufa. no teste. Porque assim, tinha muita escolha. E eu ele nunca também, quis... né? eu não Faça sei- um teste passou. anti-frescura. Não, né? mas isso é uma coisa que o Aldo nunca tentou passar pra mim, uma imagem de ter o que ele não tinha. E muita gente faz Que legal. isso, né? Exatamente. A Ah, eu transparência quero de ser quem mostrar. você é, né? Exato, É, quero é verdade. mostrar que eu tenho, que eu sou, que eu posso. Não, ele mostrou a realidade dele. Eu ando de ônibus, você vai andar de ônibus comigo? Não, eu não como em restaurante caro, a gente vai comer aqui. Né? Então, nosso primeiro date foi no McDonald's, do aeroporto de Guarulhos, bem aleatório. Mas eu acho que o jovem não pode querer mostrar mais do que ele é. Né? Às vezes você compra um tênis, um Nike verdade. lá de R$1.000, você não pegou da onde esse dinheiro, né? Parcelou em 10 vezes só para ter. Né? Então a gente tem Eu que falo buscar muito mais sobre ser isso do que também. parecer. Eu gosto de mais conversar com os essência, né? meninos, principalmente, porque assim, cara, compra 5 camisetas básicas em uma marca básica, usa aquela camisa, ninguém vai saber, entendeu? Usa uma camiseta preta básica, sabe? Não precisa ficar gastando dinheiro com marca, cara, sabe? Dá uma entrada num apartamento, sabe? Junta uma grana para dar uma entrada num Olha apartamento, aqui, só conselho bom, gente. Só sabe? conselho Não, bom. não compra carro, cara. Sabe, Carro compra só dá carro só se for uma despesa no necessidade. Você compra carro só se for uma necessidade. Necessidade na sua vida. Mas se não for uma necessidade, for para tipo assim, agora eu tenho um carro, sabe? Vasculha a tua alma. Para que você precisa daquilo? Dá uma entrada no apartamento, porque você passa muito mais segurança para uma menina, para a família da menina, tendo um apartamento já, do que tendo um carro. Quem que mora em carro, meu irmão? Por mais que Sabe? seja financiado em longas prestações. O cara fica lá com o PlayStation, com o carro, com as parcelas que não cabem no orçamento e morando dentro de um quarto na casa dos pais para não Sim. pagar aluguel, para não pagar a prestação de nada. Exatamente. E ele fica exatamente. pensando, para que eu vou sair daqui? Porque aqui eu posso ter meu PlayStation. Conforto. Aqui eu posso ter minhas roupas de marca. Aqui eu posso ter meu carro. E aí, assim, às vezes, assim, e esse período de vida, de juventude, tem esse negócio, né? Nunca pagou nenhum jantar, nunca comprou um creme dental para casa que ele tá morando. Né? No máximo, ele paga a internet para jogar. Sim, sim. E acha Uma que tá loucura. pronto para casar e ter uma família. Aí vai casar e vai começar. São as minhas coisas. Sim, É sim. o meu carro. Né? É o meu videogame. Sim, Se sim. você brigar comigo e eu tiver que dormir separado, eu vou ficar jogando videogame a noite inteira. Vai ter gente que vai ficar brava nesse podcast. Ah, não tô nem... Certeza. Ô, filho, se Não você vai tá... deixar a namorada assistir. Se ficar bravo, já valeu o podcast. Se você ficou bravo comigo, meu filho, me processe. Desfique. Mas é interessante isso, cara, porque essa galera de hoje em dia, eu falo muito pros pais também. Falo assim, cara, deixa o teu filho viver. Bota ele para trabalhar, deixa ele pagar as contas, deixa ele comprar desodorante, sabe? As coisas básicas da higiene pessoal dele. Não pode ser pra ele ir nem, né? sacando. Nem estuda, nem trabalha. Não dá. Tem vários nenéns por aí. E aí o cara O pensa Brasil assim... tem 11 milhões de neném. Não estuda e não trabalha. Isso é Vivem às terrível. custas do Jovens que pai não estudam e não e ainda trabalham. fala mal Isso de é terrível. Se capitalismo. não Ô, tem gente, oportunidade, eu é uma queria- questão, né? Eu queria também, assim, eu acho que isso é uma coisa interessante, porque eu também queria perguntar para vocês, né? Porque, na verdade, isso tem a ver com o seu chamado, com o seu propósito de vida. Por que que eu tô aqui? Eu tô aqui para consumir. Inclusive, eu vejo um relacionamento como alguém ou um relacionamento que eu consumo, né? E tá tudo ligado, né? Mas é muito legal, assim, vocês dois são filhos de pastores. Sim. Vocês dois se conheceram assim. E hoje vocês são pastores, vocês têm um filhos que ministério são relevante. filhos de pastores. Aliás, tem um ministério que é o relevante, né? Mas como é que foi para vocês, né? Essa jornada, tipo, do chamado, do vamos junto no chamado, ele era chamado, você não. Como é que foi essa? legal. Porque a gente sabe que isso também é uma. Eu relutei. Talvez seja a pergunta de muita Tem que gente. ter a Mari né? nesse episódio, É, né, gente? pra ela Olha o nível da guiando. conversa que ela Talvez traz. porque eu também Mari, relutei. É bom que
casar com mulher É crente. outro nível, Talvez né? porque eu Casar com também mulher não crente. Além queria, de né, ter Mário? ficado muito mais bonito esse episódio, né? Olha aí, a gente Obrigada. falando de... A gente já tava viajando aqui, né? Falando de molecagem, de PlayStation. Agora, olha o nível da conversa. Vamos lá. Amo. Não, eu lembro que, assim, a vida inteira eu admirei muito meus pais, né? Meus pais pastores, envolvidos. E eu sempre enxerguei meu pai, principalmente, porque ele estava mais no altar, a mesma pessoa dentro de casa e no altar. Uau. Isso fez muita diferença, né? Porque eu vejo muitos filhos de pastores frustrados, porque o pai é gentil com todos, chega em casa, não tem essa gentileza toda, né? Cuida de todos e chega em casa não lembra de cuidar dos filhos. Então, por mais que meu pai sempre viajou muito, trabalhando, ministrando, sendo ministrado, porque é uma coisa que ele realmente também valoriza, tempo de aprendizado, ele sempre se fez muito presente. Então, até a longa parte da minha infância, ele me buscava na escola todos os dias, me levava e me buscava na escola todos os dias, imagina. Né? Então, eu sempre admirei muito o ministério dele, o envolvimento. E desde criança, então eu saí do Ministério Infantil, acabou a minha idade de ser criança, comecei a servir no Ministério Infantil. Já bem nova, desde cedo. Já com 10 anos, já comecei. E a partir dali, eu fui sempre muito envolvida, sempre muito ao lado do meu pai. Nos cultos, eu ia, ficava lá ouvindo. E aí, quando eu tinha 13 anos, ele falou assim, um dia eu tenho o desejo de que você vai nos Estados Unidos estudar teologia. Aí eu falei assim, sério? Meu Deus, né? Um adolescente. Primeiro, morar nos Estados Unidos e ainda estudar Parou só nos teologia. Estados Unidos, parou aí. Morar nos exato. Estados Unidos, já não ouviu mais nada do que estava falando. Pode ser qualquer coisa. Exatamente. Aí eu fiquei assim, sério? E aí aquela sementinha plantou no meu coração e frutificou. Então, eu lembro quando eu fui concluir o ensino médio. Ele te mandou para os Estados Unidos porque não tinha isso college ainda. Exatamente, gente. Muito mais viável você vir aqui para São José dos Campos, né? Mas, quando eu tinha 13 anos, então ele falou isso, só que minha mãe, eu também, paralelamente, falava assim, eu acho que eu tenho desejo, vontade de ser dentista. Do nada, aleatório. Mas sabe, sempre que eu ia no dentista, eu pegava um espelhinho e ficava assistindo ela fazer, não sei. Aí, quando eu fui terminar o 3º ano, minha mãe falou assim, você pode estudar fora, mas você vai fazer pelo menos um semestre de faculdade antes para ter certeza que você quer ir. Porque se você depois quiser voltar a fazer um vestibular de odontologia, você não vai conseguir, vai ser muito mais difícil. Aí eu entrei na faculdade, fiz um semestre de odonto. Olha só. Tem mais essa curiosidade, que às vezes até eu esqueço. Mas eu fiz um semestre e falei, não é isso. Eu não me via num consultório todos os dias da semana atendendo pessoas assim, né? Eu me via pastoreando mesmo. E aí eu fui para Dallas, no Texas, estudar no CFNI. Mas lá eu fui com 17 anos, né? Morar sozinha num lugar que eu não conhecia ninguém. Você falava Meu inglês era assim, inglês de CCAA, 5 anos, eu fiz muito ainda, né? Mas quando você chega lá, você fala, cara, eu não sei nada. Minha cabeça sai explodindo das aulas, assim, é muito difícil. Mas eu amadureci em 6 meses, assim, o que eu não amadureceria aqui em 1 ano, 2, 3, 4. E aí eu lembro que às vezes eu tava com a cara tão inchada de chorar de saudade que as pessoas perguntavam, você tá triste ou tá alérgica? O que tá acontecendo? Essa é a sua cara mesmo. Sim. Um episódio que me marcou era o meu aniversário, não fazia um mês que eu tava lá ainda. Eu indo almoçar naquela cafeteria de escola, né, Mari? Você sabe como que é aquela comida maravilhosa, só que não. Pizza com leite. No dia do meu aniversário, indo almoçar aquela coisa ruim. Liguei pra minha família, me ligou, eles estavam almoçando numa churrascaria lá em Campo Grande. Eu falei, gente, que humilhação. Mas foram episódios assim Essas que vai te coisas, forjando. Você só sabe quando você passa, né? Exatamente. É inexplicável o sentimento que vem. Eu tive que cuidar de carro, eu tive que levar carro pra manutenção, tive que levar carro pra trocar pneu, Você entendeu? sabe fazer isso? Não sei mais. Não sei mais. Meu marido Not resolve. anymore. O que eu sei é mandar o WhatsApp. Socorro. Olha essa luzinha que apareceu no painel do carro. E o marido resolve. Mas eu tinha que fazer, não tinha jeito. Então, aí lá eu fui, estudei. Quando voltei, eu morei 2 anos e meio fora. Quando eu voltei, ainda terminei uma faculdade de teologia, validei meu diploma. E aí depois fui fazer publicidade ainda. Mas eu sempre falei assim, eu quero fazer alguma coisa que vá agregar na igreja. Então, quando eu voltei de lá, eu assumi o Ministério de Louvor em 2010. Eu tinha 20 anos e tinham pastores no Ministério de Louvor, pessoas muito mais velhas que eu. E eu falei, gente do céu, acho que não vai dar certo. Mas eles me respeitaram muito, até porque minha mãe supervisionava, me ajudava. E aí, ali eu me envolvi no ministério a partir de então, 2010 até 2023. Agora eu estou tempo integral no ministério, servindo. Mas, mesmo assim, eu falei, eu vou fazer uma faculdade para agregar mais.
Né? Às vezes perguntava, mas por que publicidade, propaganda? Eu falava, Jesus é o meu produto. E eu tenho que me aprimorar. Né? Se eu fosse falar, estou empregada na igreja do meu pai, tá tranquilo. Mas não, eu sempre procurei aprender a se comunicar melhor, né? Sim. Como eu posso... Para poder fazer realmente, principalmente porque essa área, hoje em dia, cada vez mais, você tem que ter uma boa divulgação. E é ali que nasceu, né, o meu ministério. Mas aí eu sempre soube que teria que casar com um pastor, porque senão eu acho que não seria completo. Né? Se eu vou servir a Deus 100% ali, envolvida na obra, para mim precisava ser alguém, né? E aí entra a história de Aldo Giovanni. Olha que interessante, né? Ouvindo a sua história, Rebeca, eu fico ouvindo o que o pastor Carlito sempre fala para os jovens, né? Ele, assim, se você lidera jovens 1, 2 vezes no ano, pelo menos, você tem que trazer o seu pastor sênior. E ele tem que falar coisas que ele precisa falar para a juventude, né? E ele fala, às vezes, coisas extremamente práticas. Ele fala, você é jovem, você tem um chamado, aprenda inglês. Fundamental, ou principalmente outro idioma, nessa geração. Faça outro curso além de teologia e aprenda alguma coisa sobre música. Muito bom. Então ele fala... Rebeca, você é o pacote Tô completa, completa, Rebeca. Entendeu? Entendi. Olha só. Não dá para acomodar e você, pastor, não precisa estudar mais. Meu Não Deus, tem é o condições, contrário. Não faz sentido. A gente não para de estudar nunca, né? Nunca. E quando eu assumi a juventude da igreja, que era um BO. Uma das Mas coisas que juventude me não dá ajudou trabalho, foi... mas... Nunca. Uma das coisas que me ajudou foi porque, assim, a minha experiência em design, marketing, publicidade, me ajudou. Foi uma ferramenta. Foi a base, foi a essência, foi o fundamento? Não, foi uma boa ferramenta. Excelente. Até hoje, né? Deus quer te usar, mas você tem que aumentar a sua caixa de ferramentas, né? Vamos ouvir a história do Aldo aqui. Eu sou filho de o podcast pastor é com também. vocês, hein, gente? Eu sou filho de Fazeiro, que a pastor. gente Eu fala. nasci em Recife. Eu nasci em um seminário, enquanto meus pais faziam... Pai fazia teologia e mãe fazia música. Seminário Batista Seminário do Norte. Batista do Norte, em Recife. E fui criado na Bahia. Com 15 anos me mudei para Curitiba. E eu tive esse chamado de Deus nesse período, com 15 anos. E eu senti Deus me chamando para o ministério. Relutei, obviamente. Porque assim, eu venho de uma realidade que eu vi muitas coisas acontecendo. E eu fiz um trato com Deus. E fui eu, isso, né? Não precisa todo mundo fazer esse trato. Não, esse trato fui eu quem fiz. Eu falei assim, Deus, eu vou servir ao Senhor, mas eu não quero ser pobre e eu quero curtir a minha juventude. O que eu estava dizendo para Deus? Eu quero ser suprido em tudo. Não que eu não quero ser rico. Eu não estava dizendo eu quero ser rico. Eu quero ser suprido em tudo. Não passar necessidade. E eu não quero passar por situações... do que você tinha visto. Você tinha visto eu tinha muitas visto coisas algumas que você coisas que eu falava assim, cara, eu não quero ser um pastor que é como um funcionário da igreja. Eu quero ser um pastor como um pastor mesmo, uma figura espiritual para a igreja, sabe? Mas olha que interessante, deixa eu só fazer uma pausa. Porque tem muita gente que assim fala, eu não vou ser um pastor porque viu um pai pastor passar muito perrengue. E olha a oração que você fez. Assim, eu quero ser suprido. Sim, sim. E eu quero também ter as fases da vida bem aproveitadas. Sim. E não é que eu não quero, porque tem gente que fala assim, não Rejeita, quero. né? Sim. Então é uma falta de confiança num Deus. E até assim, você herdou algo e pôde viver algo porque o seu pai também desbravou outro caminho. Sim. E agora você pode viver outra coisa, né? Fechou parênteses aqui. Não, mas é muito interessante isso, porque às vezes as pessoas acham que Deus não compactua com o prazer que nós podemos ter. E eu acredito que Deus é um Deus que nos presenteia com prazeres pequenos da vida, sabe? Uma viagem, um jantar, sabe? Conhecer aquilo que Ele fez para a gente, conhecer esse mundo maravilhoso, sabe? Então, eu acho que tudo parte também da perspectiva que você tem de Deus e da igreja. Então, eu sempre acreditei numa igreja viva, sabe? Numa igreja que fosse à frente, que liderasse áreas, sabe? E que impulsionasse as pessoas a viverem aquilo que Deus tem para elas. E com 15 anos, eu fui entrando naquele período de fazer faculdade e tal, fiz alguns vestibulares. Eu lembro que eu fiz um vestibular na Federal para Engenharia Florestal Madeireira. Meu Deus, hein? Você gosta de madeira mesmo. Eu falei assim, Gosto, madeira e terra. eu falei assim, Eu cara... nem sabia dessa parte. É porque tanta Jesus história. é carpinteiro, né? Tá Carpinteiro, por isso. explicado. E eu falei assim, eu passei na primeira fase, na segunda fase eu falei assim, o que eu estou fazendo da minha vida? Sabe assim? Nada. Aí eu comecei a fazer uma faculdade,
eu esqueci agora o nome. Betânia, Faculdade Betânia, lá em Já Curitiba. era teologia. Já era teologia. E aí, depois eu troquei e comecei a fazer a Fabapar, que hoje é a Fabapar, Faculdade Batista Teológica do Paraná. Eu sabia que tinha uma base teológica Sempre boa. tem. Me formei lá. Eu sou a 5ª geração de batistas e pastores da minha família. Uau! Quinta? Quinta. É Começou muita gente. com a sua família, a Começou Igreja com a minha Batista no família. Brasil. É muita Mas gente, lá na né? Bahia, né? A PIB do Brasil é na Bahia, Salvador. A primeira igreja batista do Brasil é em Salvador. Os meus tataravós são crentes. Então, assim, a história do evangelho da minha família já vem de muito tempo. Não é mérito nosso. Não, então, eu nasci num seminário batista. Eu fui criado no meio batista. Hoje, óbvio, eu não sou de uma igreja batista, mas eu sou muito feliz na igreja que eu vivo, muito completo, assim, realizadíssimo. E eu dou graças a Deus pela nossa igreja, pela ICG. Mas eu sempre busquei alguém que fosse viver, para casar, alguém que fosse viver aquilo que Deus estava falando comigo, sabe? Então, eu sei que não é fácil, sabe? Eu entendi o que Deus queria para a minha vida. E aí, quando eu conheci Rebeca, eu comecei a entender o que Deus queria para a vida dela. E nós fomos amigos por muito tempo, fomos descobrindo... 2 anos só de amizade de verdade. sabe? Sem defraudação, sem apelidos nada, carinhosos. Porque vocês se conheceram À online, né? distância. Então vocês foram só Sim. amigos, assim. Tal, se encontrava em alguns conversando. congressos que a gente ia em comum, mas nada... Assim, Namoro à distância dá certo, então. Pode dar. Pra gente deu certo. Entendi. Assim, se você for sincero o suficiente para dizer, olha, eu não sinto saudade de você, porque eu não te conheço o suficiente, você tem tudo para dar certo. Porque assim, na distância você tem a tendência a maquiar muita coisa. E para mim, na fácil, distância, né? você tem É que muito deixar fácil. tudo mais Mas, explícito. ao mesmo tempo, a gente conversava muito, né? Então, às Sim. vezes, a pessoa tá junto e não conversa, não troca Não troca palavras de ideia, verdade, né? E aí, na distância, é o que tinha para falar. É só falar. Então, talvez seja essa vantagem. Alguém me contou uma experiência uma vez de que falava muito pelo Só por WhatsApp com mensagem. alguém, e aí quando teve o encontro pessoal, ninguém falava nada. Sem assuntos. Não tinha assunto, sabe assim? Gente, isso Então, deve acontecer mesmo. Deve. eu sou muito eu gosto de conversar olhando no olho, Sabemos. sabe? Eu gosto disso, sabe? Então, esse desafio para mim foi, eu tenho que me formar, eu quero ser um pastor, que vou fazer teologia, então o meu próximo passo é fazer o mestrado, eu tenho uma pós-graduação em gestão e liderança de pessoas. Então, tudo para a gente é voltado para a igreja, é voltado para o desenvolvimento ministerial. E... Sorry. Saúde. E nós fazemos tudo, assim, o nosso foco é o ministério. Então, A gente já desde antes só conversava sobre igreja, sobre ministério, sobre histórias. a gente falava assim, na época que eu era Nossa ministro de louvor vida. e ela também, o que você ministrou, qual foi o seu set list hoje, sabe assim? Então, tudo sempre envolveu isso, e a nossa vida é isso, os nossos filhos cresceram nisso, e eu fico muito feliz quando eu vejo os nossos filhos, e os filhos de vocês também, serem apaixonados pela igreja. Eles Graças amam a Deus, igreja. misericórdia de Deus. Eles querem ir para os cultos, sabe? Eu sei que não é sempre, porque ninguém quer fazer sempre... Não é todos os dias. Às vezes são muitos dias, né? E é normal, né? Assim que você falou sempre, né? Outro dia eu perguntei lá em casa, qual que é o lugar preferido de vocês? Aí eu levei, a colina, a igreja. Aí veio o Samuel, né? Ele falou, aquela hamburgueria que tem piscina de bolinhas. A Não tem sinceridade, problema. a maturidade. Na época eu falei assim, eu vou Hambúrguer começar... e piscina de bolinha. Eu falei assim, eu tenho que começar a fazer uma imersão de Marvel nos meninos, porque sim. assim, dá Legal. o dia da fantasia na escola, eles querem vestido de Josué, de Davi, entendeu? Aí você fala assim, pode também, né? Existe um pouquinho de Existe universo um pouquinho- fora. Exatamente. E assim, entrando nessa linha, muita gente me pergunta, como vocês conseguem? Casamento, filhos, igreja, conferências, células, e ministérios, e igreja de novo, e atendimento pastoral, e como que equaliza, como que vocês têm feito essa gestão de tempo de uma forma saudável nesses ambientes? Se vocês descobriram, né, a fórmula, conta pra Não gente. tem, Pergunta, né? essa é a Eu acho pergunta. que cada vez mais está conectado na fonte, né? Que é Jesus. O que é importante é o nosso tempo com Deus, o nosso tempo. Por que nós fazemos o que fazemos?
Não é só fazer. Né? Tudo é para ele, por meio dele. Então, se eu entendo também, quando eu estou cuidando dos meus filhos, eu estou glorificando e adorando a Deus. Também é um tempo precioso. Então, as minhas manhãs são dedicadas a ele. Né? Eu levo o Levi no futebol, eu fico com as crianças. Aí, quando eles vão para a escola, eu vou viver. Né? Aí eu começo a viver. Mas eu acho que é realmente não perder esse foco em Jesus. Né? Porque se eu estiver focado em Jesus, eu vou cuidar bem do meu marido, eu vou cuidar bem dos meus filhos, eu vou discipular bem as pessoas. Então, acho que é mais isso. Mas é entender também que a fase que as crianças estão pequenas, elas demandam muito mais atenção do que daqui a uns anos. Daqui a uns 10 anos, né, Mari? Quem sabe? 20. Quando 30, não sei daqui quantos anos. Mas o nosso foco, não posso ficar frustrada. Eu devia estar produzindo mais. Não. Eu estou produzindo aqui 2 seres humanos, né? Eu estou cuidando deles, discipulando para que eles possam ser como Cristo, né? Então, eu acho que o foco é você fazer bem feito tudo que estiver fazendo, mas sempre priorizando. Eu estou honrando a Deus fazendo isso, então eu vou fazer. A gente pensa muito na parte espiritual, porque é fácil, quando você cria uma estrutura, você fazer algumas coisas de forma mecânica, sabe? Meio que automático e tal. E a gente não faz nada por fazer. Tudo tem que ter a mão de Deus, um direcionamento de Deus e transformação de vidas. Porque fruto, né? Nós somos pastores, tem que ter fruto. Então, não é fácil equilibrar o tempo, sabe? Mas eu gosto de seguir a Bíblia quando fala para a gente remir o tempo, né? E nós temos o nosso tempo juntos. Quase que semanalmente nós saímos juntos para jantar, para ter um tempo só nós dois. As crianças vão para a escola, talvez, tipo assim, geralmente na segunda. A gente leva eles para a escola e sai para almoçar, quando passa um supostamente tempo a folga do pastor na segunda-feira, né? Pelo menos às vezes pelo menos para quem tem filhos na escola, pelo menos a parte da tarde, dá para tomar um café. Isso. Maravilhoso. Né? Pra gente bater um papo. O duro Campo Grande, cidade do interior, tudo fecha na segunda, né? Ai, não tem um café aberto na segunda, tudo fechado. Daí à noite a gente marca reunião, que a gente vê que a noite está livre, marca uma reunião, marca não sei o quê. Porque assim, a gente... o sogro, né, o pai de Rebeca, o pai nunca pegou no pé da gente para produzir. Mas a gente tem uma consciência da responsabilidade que nós temos. Então, tipo assim, cara, às vezes eu vejo uma segunda-feira livre, segunda é o meu dia de descanso. Wannabe. E aí... eu vejo a noite livre e falo assim, vou fazer uma reuniãozinha, porque tem isso daqui para resolver, para adiantar já, entendeu? Então, tem fulano que eu preciso atender, tem essa situação acontecendo. Então, não que eu seja displicente no meu descanso, porque quando eu preciso descansar, eu descanso mesmo e falo, não estou aguentando, não. Mas eu sei também que eu preciso produzir. Eu não posso devolver o talento que o meu Senhor me deu da mesma forma. Eu tenho que multiplicar aquilo. E a gente tem, eu acho que a gente vive bem. Da minha parte, eu sou feliz da vida, sabe? Sou muito feliz no casamento, na criação dos filhos, com o ministério. Não tenho crises com o tempo que nós temos, sabe? Aproveito muito o tempo do sábado para estar com a galera, sabe? A única coisa que, às vezes, é um desafio bom. É quando você sai do sábado no culto, eu prego sábado, tem que pregar domingo de manhã, 8h30 da manhã. Eu falo assim, gente, tem que dar uma deletada na mensagem de hoje para poder estudar para a mensagem de amanhã de manhã, sabe? É que às vezes eu acho que os jovens, eles mistificam muito, assim, eu não tenho tempo para nada, porque eu trabalho, faço faculdade. Mas eu lembro quando eu engravidei do Levi no final da faculdade de publicidade, eu já era casada, né? Eu comecei solteira, casei no meio da faculdade, tive filho no meio da faculdade, tudo aconteceu. Mas, quando o Levi tinha 1 mês, eu tinha que entregar meu TCC. Meu Deus. Trabalhando na igreja. Eu lembro, o primeiro Vida Amorosa, inclusive, eu fui ministrar, o Levi estava com 17 dias. Teve gente que falou assim, não é possível. Minha mãe lembrou esses dias, ela que ficou com o Levi para mim. E aí, eu fui lá ministrar. E então, ele tinha 1 mês, eu fazendo o TCC, ministrando ainda na igreja, não parei. E, às vezes, o jovem só estuda, faz um estágio e acha, eu não tenho tempo para servir a Deus, eu não tenho tempo para ser voluntário. E não vai ser toda a fase da sua vida que você vai ter energia, saúde física para isso.
Né? Se alguém não pode com 17 dias ministrar, ninguém vai julgar. Sim, inclusive, não sei se agora faria novamente, né? Você vai entendeu? ficando mais velha. Muda, mas assim, tem Sim. uma fase da sua vida que dá pra virar umas noites. Tem uma fase da sua vida que dá pra fazer umas coisas, topar uns desafios, né? Sim. Parar de ser mole. Esse dia eu tava conversando com um menino. Antes dos 30 anos, ele foi promovido. Ele rejeitou porque ele falou, é muito trabalho. Assim, Até beber uma água. é muito trabalho. O que é que ele faz da vida? Ele foi promovido, Só ele trabalho. falou que é muito trabalho e Meu Deus. ele queria ter uma agenda melhor. Assim, tem fase da sua vida que você tem que aproveitar, de conquistar, de trabalhar mais, né? E é interessante isso que você está falando, Marco, porque tem uma situação nossa que era assim, era uma pessoa que era extremamente dedicada ao voluntariado da igreja. E a pessoa falou assim, o meu sonho é trabalhar na igreja para eu ficar full time aqui. E eu falei para essa pessoa, olha, eu acho que você é tão capaz que é melhor você ter as suas experiências como profissional na área que você se formou. Vai viver tua vida. Então essa pessoa despontou na área dela de uma forma tão absurda que hoje ele agrega muito mais pelas conexões que ele fez fora do que se ele tivesse só focado dentro da igreja, sabe? Então assim, e aí ele trabalha muito mais do que ele trabalhava antes. Então ele tem o trabalho dele, a profissão dele. Serve muito como Só que como voluntário. voluntário, ele melhorou muito mais porque ele trouxe uma bagagem da profissão dele. Então, é interessante porque tem tipos de pessoas, né? E nós sempre incentivamos as pessoas a se formarem, buscarem uma formação. Porque a gente entrou nessa área de... eu quero ser youtuber. Ô, filho, vamos conversar? Porque, sabe assim? Pra você ser youtuber, você tem que ter conteúdo, né? Como você não vai ter conteúdo se você não estudar? Porque, assim, eu vejo que os meninos admiram, né, isso e tal, mas, olha, não tem problema você ser youtuber e você tem uma faculdade também, sabe? E você trazer isso para agregar para a igreja. Olha, vocês... Nós quatro somos formados e nós trazemos as nossas formações para agregar para a igreja e nos nossos ministérios. Tem aquela frase atual, né? A faculdade não vale mais nada, né? E quanto vale a ignorância, então, né? Exatamente. Anota isso. Equipe, anota isso. Vai estar no PDF. Fica lá, entendeu? Não vou fazer faculdade, mas o que você está fazendo, então? Outro dia eu conversei com um menino aí que falou assim, eu passei em medicina, mas eu não vou fazer. Eu falei assim, então você faz uma coisa que seja digno de você não fazer a faculdade de medicina. Sim. Seja tão bom que você fala assim, eu larguei medicina para isso. Aí você olha e fala assim, ok. Valeu a Foi pena. compatível Sim, com o que eu decidi fazer. Para que você não se arrependa daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Vai ser um astronauta. Para ser assim, o sucesso na vida não está em fazer uma faculdade ou ser médico, mas o que você está fazendo? Sim. É muito legal isso que o Aldo falou, né? Essa visão de... Todo mundo tem uma responsabilidade de dar frutos. Na verdade, é uma responsabilidade bíblica, né? Não está falando que você vai se matar, que você vai ser workaholic. Porque o próprio Espírito Santo dá o equilíbrio, né? Sim. Mas eu não posso tentar buscar um comodismo, né? E às vezes as pessoas buscam mesmo, né? Um comodismo e falam, não, mas é minha família, minha saúde mental. Mas você também... Cadê a sua responsabilidade de frutificar, tá né? sempre colocando eu no centro, De né? você não enterrar... O meu conforto. Exatamente. E eu falo muito isso, sabe, Mari, para os homens, para os rapazes. Cara, olha, o centro da tua vida é Cristo, depois é tua esposa e teus filhos. Cara, você tem que dar a vida por eles. Vai ler Efésios capítulo 5, cara, o que é que Paulo fala sobre ele comparando o esposo com Cristo que deu a vida pela igreja. Velho, se esforça, pelo amor de Deus, cara, se ajuda, faz alguma coisa, sabe? Então, voltando, né, a gente está num mundo de muitas facilidades, mas não é porque o mundo está cheio de facilidades que você não tem que ter habilidades, entendeu? Boa. Você tem que ter habilidades, você tem que desenvolver habilidades, porque quanto mais habilidades você tem, mais você abençoa as pessoas. Porque no nosso contexto de vida, a gente está aqui para abençoar as pessoas. Sim. Quanto mais habilidades você tem, mais você consegue abençoar pessoas. Eu queria saber cantar. Eu não sei cantar, sabe? Eu queria poder saber cantar para um dia cantar com Rebeca, mas nunca dá certo. E já cantou num Vida Amorosa? Já cantamos, Shallow Now. Cantamos. Cada coisa que a gente faz, né? A juventude. Mas é interessante que o Márcio falou que a gente faz uma mesma série há 7 anos. Tem que ter. Tem que inventar alguma coisa diferente. Exatamente. Esse ano a gente fez um bolo no altar.
Tinha até forno. Olha só. Assamos o bolo. Nesses Deu dias vocês não me certo? chamam, Deu né? certo. Glória. Cheirinho de bolo de chocolate. Dia do bolo eles não me chamam, entendeu? Cara, me isso chama é- no dia da sofrência. difícil. Não, mas a gente vai te chamar para a glória da última casa. Vai ser... mas foi muito bom. Assim, a gente vive um tempo que você pode explorar tudo aquilo que você tem. E eu acho que tem gente que talvez seja assistindo a gente, pensa assim, mas eu não sou da igreja da cidade, ou não sou da igreja do Alto da Rebeca. Cara, explora o que você tem, cara. Onde você estiver, Explora né? a ferramenta que Para você de dar tem. desculpas. Porque eu lembro do nosso primeiro Vida Amorosa, o painel que nós fizemos foi de papel. A gente imprimiu um coração gigante de papel e fizemos. Colado. Quantos Gente, cenários eu era de da lycra, decoração, de foi EVA. foi meu Então. primeiro ministério. Eu lembro que a gente inventou de fazer, você lembra disso? A gente nem namorava, a gente fez um cenário de post-it. E aí a gente ia montando aí, da onde que eu inventei de fazer negócio Quantos de milhares de 2.000 post-its, meu post-its, Deus. cara. E hoje a gente tem, sei lá, Foi na de LED, decoração que eu graças conheci a a Deus. Mariana. Foi Que eu me aproximei dela, Aí entendeu? lá em Campo Grande a gente chama de creators, a turma dos Creators. arquitetos. Então, A Mariana vai do servir. Creators do Eleven. Vai servir no creators, entendeu? Porque a gente É. precisa de voluntários nessa área. A nossa vida amorosa nasceu na Olha cenografia aí. do Eleven. olha aí. Olha aí. tá vendo? No puff que sumiu no luau que a gente fez, Até que hoje era a gente alugado. não sabe. A gente, Alguém levou pra Alguém casa. colocou a o gente puff alugou na 12. festa, no luau, E dentro alguém de um levou. porta-malas e levou pra casa. Eu acredito, Meu amor. Deus. Lidere jovens e Eu- descubra Isso. como as pessoas Não são sabemos criativas. até hoje. Aham. Eles capturam as coisas, né? Tinha um rio no fundo, eu acho que alguém jogou no rio o puff. Nossa, já Não sei, não pensou? encontramos. Que loucura, né? Mas sabe o que é interessante da história de vocês? Se vocês não estivessem servindo, vocês não iam se conhecer. Não iria. Não Sabe? iria. A primeira vez que eu conversei com ela, eu estava vendendo o livro da campanha 40 Dias de Comunidade no estande da igreja. Olha só. Olha aí, E ela veio conversar servindo. comigo, ela só pediu um livro. Eu olhei para ela e falei, eu vou conhecer essa menina. Você Tá quer vendo? conhecer Aí ela alguém? foi não lembro, servir não no lembro. Ministério de Decoração, entendeu? Não Pra lembra? ficar mais perto. Ela não lembra, ela foi o menino que vendeu o livro para ela, entendeu? Mas, né? Mas é interessante. Meu Deus. Sirva na igreja e conheça o amor da sua vida. Faça alguma coisa, seu criador. Ou vá para Israel. Você não pode ir para Israel? Vai servir na igreja. Dá Servir certo. na igreja é mais fácil. É melhor ser voluntário na igreja mais perto, né? Mais Do que ser perto, voluntário lá em Israel e ganhar 200 shekel por mês. Então, olha só, no Ministério de Juventude, eu acho que um dos grandes desafios é a renovação. Porque eu acho que grandes movimentos de Ministério de Juventude duram no máximo 5 anos, fazendo a mesma coisa. Então, constantemente, a gente tem que mudar. Né? Volta e meia, eu olho e falo, a gente tem que mudar. A gente muda o nome, a gente muda a forma de fazer, a gente vai tendo ali as ideias de renovação, a gente vai transicionando a equipe, não descartando pessoas, não, mas pessoas que vão vivendo outras fases de vida, vai trazendo gente nova, e a gente vai sempre tendo renovação. E uma das formas de mudar é mudar o nome. E vocês criaram um nome fantástico, né? Juventude Relevante. Como é que foi essa coisa do nome, a ideia? E isso trouxe mesmo uma renovação na conexão da juventude com o ministério, o conceito, a ideia, o nome pegou. Vocês têm aí, ó, que moletom bonito, gente. Relevante. Da Rebeca também. O meu também. Esse é da Relevante também. É uma boné versão também. só para elas. Oh. Eu acho que assim, a nossa juventude, como igreja, sempre foi uma juventude muito forte. Né? A IECG sempre teve líderes, bons líderes, os jovens envolvidos sempre. E aí, os pastores que estavam antes de nós estavam há 10 anos liderando. Que legal. É, bem legal mesmo. E eles formaram uma excelente equipe. Só que em 10 anos a equipe envelhece, a equipe cansa, né? Você está cansado de cuidar de jovens, você quer cuidar da sua família, dos seus filhos, muitas vezes. E aí eles perceberam que eles tinham 2 opções. Ou eles transicionavam, começavam uma equipe nova, pegava pessoas mais novas que quisessem, né, desenvolver, ou eles iriam para a rede de homens, rede de mulheres, com a mesma equipe. E aí eles escolheram isso. E sugeriram os nossos nomes, junto com outros nomes, para os nossos pais, para os meus pais, né, que são os pastores da igreja. E aí nós assumimos a bênção e a bucha. Assumiram a bênção e a bucha. Para Porque- ter a bênção tem que assumir a bucha, gente. Exatamente. Num sábado tinha 700 jovens na igreja. No sábado seguinte, que era quando a gente assumiu, 200 jovens na igreja. Era um Máximo. sinal claro, assim, que vocês estavam sendo muito bem recebidos. Muito claro. Galera, Então a igreja lotada e de repente menos da metade do auditório.
Mas foi um desafio porque realmente assim os jovens já estavam em outra fase, não é que a galera não saiu da igreja, precisava de uma renovação realmente mesmo, assim, né? E também a gente ia começar uma nova identidade, não tinha como, né? Eu já gostei do jeito que vocês estão contando a história, porque normalmente assim, outro líder contaria essa história assim: assumimos, tinha 200. Entendeu? Em 3 meses tinha 700. Deus abençoou, foi ele que fez. Não. A realidade nua e crua. Né? Quando a gente assumiu... É muito legal. É porque isso é a verdade. Sim. É verdade. Toda transição é desafiadora. Muito. Tem um líder lá que cuidou 10 anos. Como é que vai ser? Né? Não, a gente do nada surge. Todo líder passa Pode por não ser isso, do né? nada, mas assim... É diferente, tem uma tensão. Um bom líder que assume um trabalho de outro bom líder é uma tensão, a transição. São pessoas. É igual você transicionar um barquinho, virar um barquinho é fácil, né? Agora um Titanic. Demora muito mais, dá muito mais trabalho. Mas é interessante que o que a Rebeca está falando, ela está falando do ponto de vista dela, que estava a vida inteira na igreja. Eu era um bug no sistema da igreja. Sabe assim, por quê? A gente casou em agosto de 2014. Em dezembro de 2014, nós fomos ungidos a pastores. Na mesma noite que nós fomos comunicados que nós seríamos ungidos a pastores, fomos comunicados que em breve assumiríamos os jovens da igreja. Era para ser uma transição de 2 anos que durou 6 meses. Então, no início de 2015... Tem mais rápidas, tá? Tem, né? É que os jovens, né, quando surge a notícia, os jovens já começam a se encaixar. Não, eu vou subir, eu vou ficar com fulano, o outro vai... Né, eles já começam a se organizar. A nossa igreja é uma igreja em células. E nós temos redes, né? São divididos em redes, né? As faixas etárias e tal. Você falou, nós temos redes, eu ouvi, nós temos raves. Eu queria. Igreja em células. E aí nós tínhamos redes. Isso. Então, assim... 2014 fomos consagrados a pastores. Eu cheguei em 2013. Só para você entender assim, a trajetória do Aldo Giovanni, tipo assim, Deus foi comigo. Em 2013 eu cheguei. Dezembro de 2013. Agosto nós casamos. Dezembro fomos consagrados a pastores. Junho nós assumimos a juventude da igreja. 2015, Inclusive, eu acho que o Davi estava lá naquele dia, né? Foi no Viva Jovem. O Davi estava lá. Foi o último acamp que teve dos pastores, né? 500 jovens no acamp. Foi muito legal. Então, assim, foi muito desafiador. E o que eu acho mais engraçado disso tudo, Rebeca, é que o pessoal lembra da minha primeira mensagem que eu preguei. É mesmo? Porque o que eu fiz? Eu fiz uma dinâmica com bolas. E eu levei bola de futebol, de beisebol, vários tipos de bola. Basquete, de vôlei. E como cada bola tinha uma função. E como cada bola ela é para algo específico. E eu falei ali sobre o tempo e como estava acontecendo a transição. Então, falei alguns períodos, assim, eu falei um período de mensagem sobre a questão da transição, sobre aceitação. Uma outra mensagem que eu fiz naquela atmosfera de Lucinho Barreto, que, sabe, sempre muito criativo também. Eu coloquei uma lápide no altar, escrito assim, potencial é tudo. Falando sobre pessoas que tinham potencial para serem líderes, mas que não desenvolviam aquilo, sobre você desenvolver esse chamado e tal. Então, a gente viveu isso. A gente pegou um caminho pavimentado, mas muitas vezes não é mais fácil, porque já estava dando certo. Se desse errado na nossa mão... É verdade. Tem gente que... Então, não é tão simples assim, Às vezes é um desafio diferente você começar do zero. Mas é um desafio com uma responsabilidade maior você continuar fazendo dar certo. Sim. E nós assumimos e era Rede Jovem, porque né, era um nome comum, né? E aí nós íamos fazer a nossa primeira conferência, porque a gente ainda não tinha uma equipe para fazer um fazer acampamento dá trabalho. Então, fazer uma conferência para nós seria menos complexo, porque nós dois ficaríamos mais à frente e treinando a equipe e tal. E eu falei para a Rebeca assim, o que você acha do nome relevante? Conferência relevante. No WhatsApp você mandou. Por quê? Porque eu estava pedindo ao Espírito Santo para nos ajudar nisso, sabe? Eu vi aqui a Eleve e tal, várias juventudes no Brasil com nome legal, sabe? E aí eu fui para a Bíblia. Aí eu fui para a Bíblia, como um bom batista, eu fui ler a Bíblia. E aí... Tudo que a gente faz tem que ter um versículo. Tem que ter um versículo, né? E quando Jesus fala que nós somos sal e luz desse mundo, você percebe que a luz é relevante nas trevas. E eu falei, cara, é relevante. E aí a sugestão foi que nós... Porque assim, eu também não queria trazer grandes mudanças do nada, assim, sabe? Eu não queria parecer agressivo, né? Então a sugestão era trazer um nome para conferência.
E a gente assumiu em junho de 2015 e a conferência foi em outubro de 2016. Sim. Foi um ano e pouco ainda sem identidade, né? Mantivemos para não dar choque na galera. Né? Sim, sim. E isso não era algo que me afligia. Eu não tinha uma agonia dentro de mim sobre isso. Eu queria a gente focar entendia em que a gente discipular estava as pessoas. continuando um trabalho, não simplesmente iniciando o nosso, né? E eu me sinto ainda, né, óbvio, muito honrado de fazer parte de tudo isso, porque eu sempre parto do princípio de que eu simplesmente poderia não estar lá. Sabe? Eu poderia não estar lá, eu poderia não ter casado com a Rebeca, sei lá. Então, eu sou sempre muito grato a Deus e pelas pessoas que me cercam. E pela paciência dos pastores também, né? De terem acreditado na gente, a coragem. Mas eles viram algo em nós que talvez nós não estivéssemos vendo ainda, sabe? A gente tinha aquele ímpeto jovem, não, eu posso e tal, mas quando você vê o dia a dia mesmo de um líder de jovem, não é tão simples assim. Um culto semanal, né? Você tem um culto semanal, não é simples. Não. Você ser responsável por um culto forja a pessoa, viu? Sabe? Porque... Quantas mensagens? Tem que fazer o cálculo, né? Quantas mensagens vocês já prepararam aí nesses... Eu não sei. Você tem 18 Muitas. só de... Esses dias eu fiz umas contas aí, eu acho que já deu quase 900 mensagens. Uau. São 18 anos, né? Sim. Contando desde as primeiras que eu tenho guardado numa pasta que está em algum lugar, depois das 5 mudanças que a gente já fez, só depois de casar, e mais 7 antes de eu me casar, depois que eu vim para cá, tem uma pastinha que tem a primeira mensagem que eu preparei para uma célula de jovens. Uau. Que era o meu pai, ele gostava de pegar metade de uma folha de A4 e colocar dentro da Bíblia. O tamanho perfeito. Meu pai é assembleiano e, assim, para o assembleiano, se você pregar olhando o esboço, você não é tão espiritual. Então, você tem que ter ali... Ou você marca os pontos na própria Bíblia. Mas eu já tinha um pouco, assim, de batista. E não sabia? Então, eu fazia um esboço de papel ali, a caneta. E eu colocava ali umas bases, os pontos e tal. Desde aqueles lá, deu uns 900 até hoje. É muita coisa. É um desafio. Acho que é o maior desafio de ter um culto é a mensagem, né? Para quem prega, sim. Apesar que você também tem que aconselhar o jovem, discipular. Casamentos, eu já perdi as contas. Teve uma época que era toda semana um casamento para que bem fazer. Impressionante, porque é pastor de jovens, né? Sempre tem alguém casando. Daquilo e ele que o tem Marcos só uma falou, calça, uma camisa e um sapato que ele usa para fazer casamento. Mas eu estou sempre bonito. Sempre. Impressionante. Mas é a mesa... A camisa de fazer casamento tá limpa? É sempre isso. Porque a gente é jovem, então eu não fico usando muita camisa, né? Eu Então, tenho se 2 você camisas quiser chamar o brancas. pastor Aldo para fazer o seu Meu casamento, Deus, você não quiser chame. uma roupa exclusiva, então Compre. você já dá o voucher do alfaiate junto. Isso. Pode ser ser. da Zara até, que a gente não atende Não, gente. Rebeca. A gente Você não falou é alfaiate, exigente, eu né? sou exigente sim. Mas Muito bom. Quem tá curtindo esse podcast, eu tô demais. Que bom. eu tô Muito bom. curtindo. Mas o nome, né? O nome veio da conferência. Da conferência Veio e do depois terno. Não, a gente tá onde a gente tava. Nas bolas, não na lápide. Transicionou, né, para a juventude A gente relevante. lançou a identidade visual tudo na conferência. E a partir dali foi... É que jovem para mudança também, né? Jovem para mudança, você falou uma coisa, eles já adaptam, né? Eu acho que na conferência mesmo nós anunciamos que a partir dali seria a juventude Sim. relevante. E aí ficou, o nosso nome é registrado, então, sabe, invente o seu. Ou ganha um processo. Cristão. Olha que coisa feia, né? Tipo isso. 2 ministérios de jovens brigando na justiça pelo nome que o outro copiou. Eu não brigaria Ô, por Jesus isso, amado. mas eu tenho certeza que se você orar, Deus vai te dar um bom nome. E nós não queríamos... Assim, E tem aquele negócio, né? Mas foi Deus que deu. pra Então quem? é domínio público. Todo mundo pode usar, veio do céu. Veio do céu, veio fogo. É do também reino, céu, né? Veio, sabe? Veio a chuva que matou todo mundo, né? A chuva caiu e é pra todo mundo, mas você quer pegar da minha caixa d'água? Então, boa, vai com calma, né? Mas a gente também tinha uma resistência, assim, sobre nomes em inglês, sabe? Isso é meu, isso é particular. Eu acho que Não tem podia muito ser nome. relevant. Não. Aí você bota o nome em inglês, aí, certo? Não sei se estou falando a pronúncia correta, relevant. Relevant. O povo não ia conseguir falar. Relevant. Aí você ia ficar falando, é a juventude relevante. É de jeito. Né? É melhor você já fazer um que tem a ver com que mas as tem pessoas uns inglês que conseguem falar, pega. fazer. Fica legal. Sim, tem uns que sim, tem uns que sim. Porque o povo já conhece. Tipo bold. Bold. É quase português. Gente, tá demais.
Mas tem que, assim, né? A gente pode gravar uns 10 podcasts ainda. Pois é. Isso. Né? A gente pode ainda se encontrar várias vezes aqui. Então, assim, eu queria ouvir de vocês, assim, aquela palavra para o coração da galera. Pensa naquele jovem líder ainda solteiro, né? Pensa naquela pessoa que está começando essa fase inicial de liderar jovens. É uma fase assim muito intensa, porque você tem uma grande oportunidade, mas você está conquistando o seu lugar, você faz várias coisas ao mesmo tempo. É uma faculdade, a maioria, a grande maioria está trabalhando, é um líder voluntário, você atende pessoas, você tem ali uma grande responsabilidade, mas é um tempo muito desafiador, né? É uma grande oportunidade com muito desafio. E o que vocês falariam, né, para esse jovem casal ou para esse rapaz, essa moça solteira, estão solteiros e tem esse futuro pela frente, aqueles conselhos assim, olha, filho, faz isso aqui, ó. Aos solteiros eu dou o conselho que Paulo deu a Timóteo: trate as mulheres da igreja como suas irmãs. E o versículo que eu deixo é o que fomentou o meu coração para vir para o ministério, que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Busquem o reino de Deus e preocupem-se com isso, com a essência do reino, com a essência do evangelho. Não se preocupem tanto com a estética. A estética é uma consequência de uma essência com Cristo. Então, a gente vive muito num mundo estético, né? Mas o evangelho não é sobre estética, o evangelho é sobre essência. Então, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, tratem as pessoas como irmãos mesmo, aqueles que são solteiros, aqueles que são casados, protejam o casamento de vocês, guardem o casamento de vocês, amem e guardem a pessoa da aliança de vocês. Eu faço deles, as palavras dele, as minhas, né? Mas eu acredito que a palavra de Deus, ela precisa ser a sua base. Né? Às vezes a gente quer buscar ideias, estratégias, coisas diferentes para fazer com os jovens, mas o que eles precisam é da palavra. Né? A palavra alimenta, a palavra sustenta, a palavra traz vida, a palavra transforma. E existe, obviamente, uma maneira de facilitar que a palavra chegue no coração. Mas se não tiver a palavra, não faz sentido você ter a estética. E a nossa geração corre muito risco disso, de se preocupar tanto como vai ser, quando vai ser, tem que ser assim, tem que ser assado. E a palavra? Né? Então, meu conselho é: não negligencie o estudo da palavra. O seu mesmo, né? Pegar a Bíblia, estudar, ler na rotina, no dia a dia. Né? Não ler somente a Bíblia para pregar, ter o seu devocional pessoal, né? Porque corre um risco. Toda semana você está preparando uma mensagem, né? Você já lê viciado. Como eu posso transformar isso num esboço? Mas, primeiro, ministrar a si com aquele devocional e depois pensar no próximo. Sim. Então, não negligencie o estudo da palavra, é o meu conselho. Muito bom, muito bom. Vocês anotaram, né? E os livros que vocês... Livros. Eu amo essa parte, sabia? Eu gosto muito de ouvir. Eu vou atrás dos livros. Eu vou falar de um livro primeiro que eu li quando eu era adolescente, que se chama Mártires no Coliseu. Fala a história de como os cristãos foram martirizados no Coliseu. E é uma história muito forte. Por quê? Por que eu indico esse livro e por que esse livro me marcou? Porque a gente vive num mundo pós-moderno em que, com tantas facilidades, a gente tem a tendência a não dar o valor exato para o cristianismo, de como o cristianismo chegou até nós. Então, muitos irmãos nossos morreram, entregaram de fato as suas vidas e eles resistiram a qualquer tipo de facilitação para que o evangelho chegasse até nós. E nós não podemos ser a geração que vai facilitar e vai deixar degringolar. E eu creio que a nossa geração é uma geração de transição, porque estamos vivendo uma nova era a cada dia. A gente falou agora há pouco do chat GPT e tal. Eu acho que a gente tem que passar uma base fidedigna do que é a palavra de Deus, do que é o evangelho, para a geração que está vindo, e que eles sejam tão apaixonados como nós somos, e entreguem as suas vidas também, e que eles ganhem a coroa no final de tudo. Amém. Mártires no Coliseu. Mártires no Coliseu. Sensacional.
Mas também, Ego Transformado, do Timothy Keller, é muito bom. Quem está vivo precisa ler esse livro. Quem já morreu não precisa. Porque quem Quem tá tem vivo, ego precisa ler. Precisa ler. Eu costumo dizer, não é a melhor frase, mas quem tem alma tem BO. Então, você tem que cuidar, né, da sua alma. E Ego Transformado é um excelente livro. Eu vou indicar Deuses Falsos. Às vezes você fala assim, mas eu não adoro outros deuses. Mas quantas vezes nós colocamos a nós mesmos, os nossos prazeres, os nossos desejos acima de Deus? Até os nossos filhos podem se tornar, né, uma prioridade nas nossas vidas. E recentemente a gente teve a série Deuses Falsos na igreja. E foi transformador, assim, porque a gente analisa o nosso coração, a gente sonda. Então eu indico aí Deuses Falsos do Timothy Keller também. Só boas indicações. E eu quero indicar o que tem aqui na Inspire, que é Desqualificados, ou Desqualificado, né, do Steven Furtick. Você fez série sobre isso, eu também fiz. E é um livro que eu acho que é muito bom também, muito forte. Muito bom, muito bom. E ele fala da comparação, né? Sim, sim. Fala de cancelamento virtual antes do cancelamento virtual. Muito bom. Não vamos falar mais não, porque Sem deixa o cara ler, né? É. Agora, assim, eu e Mari, dificilmente a gente consegue uma série que a gente assiste junto, como casal. Né? Diz que tem a traição no casamento hoje, que é seríssima, né? Que é assistir o episódio sem o outro. Então, qual série vocês indicam? Uma que dá pra indicar, Exato, né? tem essa parte também. Olha, eu acho que Pra assistir como casal. Juntos a gente assistiu Suits. Eu assisti uma vez sozinha, depois eu assisti uma vez com ele, Suits. Eu amei. 11 temporadas, né? São tudo isso? É Ou 9? É bastante. Não Uma sei. coisa assim, Suits é legal. É divertido. É uma É a série que eu assisto por causa da minha esposa. Tipo isso. A Mari definiu como essa série. É uma série de diálogos, né? É verdade. É uma série de E diálogos. assim, eu gosto porque cada episódio fecha um caso e ao mesmo tempo tem sempre um caso que dura o episódio inteiro, a temporada Vai pro inteira. outro, né? Exatamente. Então você fica preso, mas ao mesmo tempo fecha alguma coisa no episódio. É roteiro, né? Isso é o roteiro. Muito bem escrito o roteiro. Essa série é Por muito isso que a boa. Mari gosta tanto. Exato. Tem uma série que a Rebeca nunca assistiu, que não é chamada de série, mas chama Chaves. Rebeca nunca assistiu Chaves. Da pessoa. Poxa, olha, o brasileiro da nossa idade que nunca assistiu Chaves. Então eu tento fazer algumas piadas sobre Chaves, ela não sabe de nada sobre Chaves, não sabe quem é Chapolin Eu vou falar Colorado. uma coisa que o Marcos também não assistiu. Eu sei qual que quando é. ele Eu era sei. criança. Não, você também não assistiu Então tá bom. Chaves, né? Você Não. também não assistiu. Eu assisti na casa do meu tio, Chapolin, Chaves. quando eu tava de férias, que dava tempo, que eu não tava sujo de barro em algum canto da fazenda. Eu assisti. A minha avó tinha uma TV, era uma TV Mitsubishi. Nossa. Caixotão assim, ó. Aí eu assisti alguns jogos da Copa, uma parte de Chaves. Uma criança feliz. Chaves. Né? Mas Aí meu avô e minha avó assistiam às vezes o Rei do Gado. Ela Aí é tinha o lá no Almir Mato Grosso Sater, do né, Sul. tocando o violão lá. Ele é de lá. Mato Ele é Grosso de do lá. Sul. Foi gravado lá, no Mato Então, Grosso do Sul. essa assisti novela. algumas coisas assim, né? Foi, de vez em quando Mas eu assisti. não lembro de uma outra série Acho que a é só gente tenha Suits que a gente assistido. assistiu junto. E que eu posso indicar, aí eu indico também aquela de Jesus, The Chosen. The Chosen. Essa é com a família inteira. Essa daí é maravilhosa. Sempre levem lenços para vocês vão precisar. É incrível, né? É Sensacional. maravilhoso. É maravilhoso. Gente, demais. Você curtiu, Mari? Muito bom, gente. Passou assim, ó. Muito legal. rápido, né? Passou. Fomos alertados aqui que ia dar quase 2 horas. A gente falou assim, então Temos vamos deixar... crianças esperando. Crianças que a gente não sabe, né? Da Como próxima estão a nesse gente- momento. Da verdade, próxima a gente vai verdade. jogando o dominó mexicano. É verdade. Dominó Verdade. mexicano. Ontem a gente teve um podcast Indica de aí 3 pra- horas, né? jogando- Jogando dominó. Jogando dominó. Não, e Rebeca já acordou hoje vendo para comprar esse dominó Vou ter que mexicano. comprar, não vai ter jeito. Deu uma... Porque quando eles forem a Campo Grande lá no Vai início do ter. ano, vai ter. Vai ter. Vai ter o dominó mexicano. Então agora eu vou. Com todas as peças pra não Eu vou travar levar o jogo. Scrabble. A gente ama o Scrabble. O podcast Ótimo, vamos jogando jogar Uno, Scrabble. né? Aham. Da hora, hein? Quem curte a ideia aí? Podcast game- jogando Uno. Eu sou Gamecast. ruim de Uno, gente. Vamos Também com não o sei Scrabble. muito, não. Já fiz o nome. A gente já fez uma Gamecast, pregação com Uno aqui. Qual foi? Eu não sei mais qual foi. Uma das muita 9 pregação. Mas assim, pra gente jogar, tem que colocar uma câmera aqui mostrando a mão de cada um, né? Pra ver as jogadas é tipo e tal. pouco. É verdade, é E verdade. ninguém vai poder roubar, né? Ao vivo. Ao vivo, não. Não dá pra fazer igual... Não sei. Aquela situação. Teve uma situação que ele tava falando ontem de uma família que saiu pra um lugar e estavam jogando e aí acabou a luz e do nada a irmãzinha assim, ó, tirando. Era a irmãzinha do círculo da intercessão da igreja.
Toda oportunidade, né, pra paz ganhar. do Senhor, irmã. Muito bom. Essa mesa é incrível, né? A gente deu risada, a gente foi inspirado, a gente teve ideias boas. Assim, teve sugestão de nome para o seu ministério, né? Só que não. Se pagar royalties, pode? Muito bom, obrigado, viu? Obrigado ao apóstolo Edmilson, né? Sim, Que ele foi citado, né, aqui na Apóstolo mesa. Edmilson, apóstola Marisa, Apóstola Marisa. os pastores da nossa igreja, aí um Que beijo para abençoaram todos. Aldo e Rebeca para estar aqui com a gente, para estender, abençoar o Eleve, abençoar a igreja, podcast, o Dominó Mexicano, tudo demais. Todo o pacote. Obrigado, linda. Eu quero você em mais episódios. De nada. Conversaremos. Venha mais, por favor. Muito bom, muito E bom. já, Uma ela já convocação. entra para falar assim, esse negócio tá chato, vamos fazer um episódio com Uno, né? Ela é disruptiva, Ela já é- entra. é. Mudaram tudo. Rapidinho já trocou tudo, Trocou tudo. A gente E vai pode ter um gravar monte lá. de gente falando episódio com Uno, episódio com Uno. Então você vem Tem fazer o que episódio vir, com eu vou Uno pra ganhar gente. ainda. Vou preparar aqui pra gente gravar o podcast lá em Campo Grande. Legal, Pronto. legal, boa. Fechou. Vamos lá, vai ser ótimo. E quando eu for lá de novo, eu quero que tenha bolo no dia. Né? Tem que fazer bolo no altar. Fazer bolo no altar. Mas você Vocês disse- fazem o bolo. Entendi, Certo. entendi. Isso é só... Eu e a Mariana, a gente pregar. come o bolo. Pronto. Com vocês. Mas vocês podiam fazer uma receita também. É que o Marcos cozinha. Uma moqueca. O Aldo, Aí, o Aldo ó, gosta Eu de gosto de moqueca. moqueca. Gente, é isso aí. Que bom ter você aqui. Se alguma frase, se esse episódio inspirou, marcou você, compartilhe com mais pessoas. Criative-se. O extraordinário te aguarda em Jesus. E aí, espero que você tenha gostado desse episódio. Eu quero te lembrar que também nós estamos no Spotify. Pode deixar lá suas 5 estrelas para o nosso podcast. Criative-se também está no TikTok. Procura a gente lá. Criative-se Cortes no YouTube e também no Instagram, tá? Criative-se _podcast no Insta. Valeu, galera. Criative-se.